Bom dia, a graça, a paz, o bem do nosso Senhor Jesus Cristo a todas, todos. Um dia especial de reflexões. Desde ontem eu tenho me debruçado a pensar nesse tempo que entramos, nessa Semana Santa, chamada Semana Santa, Semana de Páscoa, e que nos remete muitas reflexões, e eu quero conversar um pouquinho sobre isso. Por isso, peço para que você abra sua Bíblia, seu aplicativo, lá no livro de Lucas, no capítulo 22. Você que nos acompanha pelo YouTube, você também é muito bem-vindo, que você possa partilhar desse tempo, seja no momento que você estiver, que você possa, juntamente conosco, refletir à luz daquilo que nós estamos aprendendo com o Senhor. Reserve esse tempo especial, seja no lugar onde você estiver, que o Senhor fale contigo. O livro de Lucas, nós vamos ler o capítulo 22, a partir do verso 14. Se você nos assiste, você pode acompanhar pela tela. Se você nos ouve, Spotify assim, falando com o presente, com o futuro, que o Senhor toque o seu coração como tem nos tocado nessa manhã. Lucas 22, no verso 14, diz assim: Quando chegou a hora, ele se sentou com os apóstolos e declarou: Vocês não fazem ideia de quanto desejei comer essa ceia com vocês, antes de começar o sofrimento da minha missão. Será a última ceia, até que todos a comamos outra vez no reino de Deus. Eu vou ler novamente, ok? Verso 14. Quando chegou a hora, ele se sentou com os apóstolos e declarou: Vocês não fazem ideia de quanto desejei comer essa ceia com vocês antes de começar o grande sofrimento da minha missão. Será a última ceia até que todos a comamos outra vez no reino de Deus. Oremos ao Senhor. Feche seus olhos e consagre o seu coração e mente ao Senhor nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, exaltamos com alegria a manifestação da presença do seu Filho Jesus e do teu Espírito. Louvamos a Ti nas canções, nos encontros e reencontros. Celebramos a Ti com abraços. Que o Senhor possa nos acolher também na esfera do aprendizado. Nós queremos aprender contigo. Continua sendo o nosso mestre, o nosso professor. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a sua voz, compreender a sua palavra. Quais são as suas intenções, a sua vontade. Que seja feita a sua vontade em nós. Por isso, ajuda-nos a compreender e fazer com que esse aprendizado seja prática em nosso cotidiano. Esse é o nosso pedido, com um profundo agradecimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A fé cristã é uma fé comunitária. A vida cristã é uma vida compartilhada. Esse tem sido o tema da minha reflexão. A máxima, que eu tenho trazido e que compõe muito da nossa reflexão e da construção que eu tenho feito nos últimos domingos. Nós entramos na Semana Santa. Hoje é Domingo de Ramos. Essa data que tem uma celebração, uma expressão específica, que é trazida da tradição católica apostólica romana e que nos remete a uma reflexão, a um tempo de preparação de Jesus, sendo o Cordeiro de Deus, para o momento do seu sacrifício, do seu sofrimento, da sua dor. Mas também remete ao primeiro ato
né? Quando falamos de Domingo de Ramos, lembramos que Jesus entrou em Jerusalém. Entrou sendo celebrado pelo seu povo. E por isso celebramos a Jesus como esse Senhor das nossas vidas, que veio para ser entregue, disposto a todo cuidado à nossa humanidade, à nossa trajetória em vida. Nos debruçamos com um movimento de esperança diante de Jesus e também nos despindo, assim como aconteceu na entrada de Jerusalém, a porta de Jerusalém. As pessoas, quando viram Jesus, começaram a se despir e colocaram suas vestes como caminho para Jesus passar. Levantaram os ramos e começaram a celebrar dizendo: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome de Deus. O filho de Davi está aqui, ele deve ser celebrado. Receba a nossa celebração, a nossa adoração. E Jesus caminha montado num jumentinho, com um gesto de simplicidade. Uma simplicidade tão profunda que nos acolhe nessa manhã. Por isso celebramos o Senhor Jesus também nos despindo, né? Esse ato, né, de nos despir é de despir de todo o egocentrismo, que é algo que a gente tem conversado, nos despindo de todos os preconceitos, como foi bem dito agora, nos despindo de toda a ansiedade, de todos os lamentos, as dores, os medos. Nos despindo, né? Nós nos despimos diante do Senhor, nos tornamos frágeis e vulneráveis, compreendendo essa fragilidade, essa vulnerabilidade diante do Senhor e proporcionamos a Ele caminho, ou caminhos. Jesus está passando no meio de nós e deve ser celebrado nessa grande expressão de adoração com os nossos ramos. Louvamos ao Senhor e queremos construir esse cenário em vida de maneira compartilhada. Construímos juntos um caminho ou uma jornada espiritual que é compartilhada e protagonizada pela igreja, por esse corpo e por essa família viva que o Senhor está, né, desenvolvendo em cada um de nós. E tudo isso fazemos por conta da aproximação que temos tido com o próprio Jesus. É lindo, é extraordinário, isso nos enche de esperança. E a primeira pergunta que me chega é: esperar ou esperançar? Esperar como um ato de, né, ficar naquela constante espera que algo bom possa acontecer? Ou vamos, numa linguagem freiriana, esperançar, nos colocar à disposição de construir, né, esperanças, futuros? A esperança não é a esperança que queremos, não é uma esperança que nos afasta da realidade. A esperança que nós queremos não é uma esperança que se trata de uma distração, de uma distração, de uma abstração, de um desejo abstrato que nos remete a um lugar que nos afasta da realidade. Entende? Nós não queremos nos afastar da realidade, mas queremos mergulhar na realidade concreta. Compreender o lugar onde nós estamos, o tempo em que nós estamos vivendo e como se compõem as relações, como elas se dão. São muitos desafios. Então não seria correto olhar para o presente tempo e nos afastar dessa realidade. Criar as nossas bolhas, né, de proteção de um mundo que está se comportando, se manifestando, agindo. Lá fora existe um movimento e eu vou criar a minha bolha para viver o meu movimento de proteção. Não, nós estamos dedicados a esse tipo de comportamento. Pelo contrário, nós estamos rompendo as bolhas, estourando, né, as bolhas, para que esses caminhos sejam abertos e que as relações sejam construídas nas suas mais diferentes performances. Deus está agindo no meio de nós e nós queremos nos
propor ao mundo com a face do Cristo, com a face do amor, da graça, do acolhimento, do respeito. Essa é a esperança que nós queremos, não uma esperança fake, que nos lança para um lugar assim, sabe, muito personalizado. A psicologia vai chamar isso de dissociação cognitiva, dissociação cognitiva, né? Que é o ato de você, diante de uma realidade, pensar em outra, ou construir outra, ou não perceber que está vivendo em outra. Dissociação cognitiva. Em termos práticos, também podemos dizer como uma mamãe que vê o seu filho caindo e machuca a mão, assim, aí começa a chorar. Aí a mamãe faz o quê? Ela pega o bebê, a criança, dá um beijinho na mão e fala assim, não foi nada, já passou. A mamãe está dando um beijinho, já passou. E a criança, o que ela faz? Para de chorar. Isso é dissociação cognitiva. Não significa que já passou. Na verdade, ela só mudou o seu estado de atenção, que era para aquela pequena queda, e agora ela está com o seu estado de atenção voltado ao acolhimento, ao afeto, né? Proporcionado pela sua mãe, pelo seu cuidador, né? Quando nós estamos aqui louvando ao Senhor, estamos também dedicando a Deus essa mesma performance de adoração, de cuidado e de construção de afeto com o nosso Criador, né? Há uma canção que nós cantamos aqui que diz que um novo amanhecer amanhã será. E a gente pode pensar isso em diversas perspectivas. O amanhã será, para nós, pode ser uma expectativa de futuro que uma hora vai acontecer, ou uma expectativa de futuro em que nós, juntos, unimos as nossas forças, colocamos a nossa disposição para o agir. E aí, isso exige para nós uma dedicação e um cuidado dentro dessas construções que estamos fazendo, cada um na sua performance, com a sua participação, faz com que o caminho, né, seja construído como o cenário dos ramos e da celebração da chegada de Jesus. Nós nos despimos, mas nós criamos caminhos. Criamos lugares ou caminhos seguros para que Jesus possa passar por todas as nossas dificuldades e também celebrar, nesse ato de se despir, qual é a beleza que está em nossa existência, nua e crua. Nós nos apresentamos diante do Senhor e o Senhor reflete em nós a possibilidade de compreender quais são os nossos talentos. E nós queremos proporcionar isso, não só para nós mesmos, mas para todos e todas que estão à nossa volta, para todos os objetos de relação, né, que são construídos na nossa trajetória de vida. Por isso, um novo amanhecer, amanhã será de muito trabalho, né? Não estamos escavando uma experiência que nos tira da realidade concreta. Pelo contrário, a esperança aqui, que está sendo desejada diante do Senhor, insere as nossas vidas em ações concretas. Atividades concretas. Não estou falando de ativismo, mas estou falando de trabalho, sim. Estou falando de uma necessidade de arregaçar as mangas, de estudar bastante, né, de compreender, ou seja, pesquisar, elaborar, né, fazer reflexões objetivas sobre todo o comportamento das nossas vidas, os comportamentos à nossa volta, para que nós possamos desenvolver em nossas práticas ações também maduras, seguras, né, coerentes. Senão a gente vai ser taxado de gente fantasiosa, religioso fantasioso. Né? E o que não falta é pessoas religiosas criando fantasias. Não porque elas criam sozinhas, mas porque elas também são, na sua trajetória, alimentadas por essas fantasias. E eu, de fato, não faço parte, porque não é uma decisão pessoal. Jesus não fez isso. E a Bíblia Sagrada nos mostra que a esperança de Jesus necessita de ações concretas. Agora, eu peço uma atenção. Vamos ao texto.
analisar o texto, Jesus está sendo muito claro nesse texto. Ele está sendo claro com a realidade do seu tempo, do seu momento. Porque ele diz que ele quer comemorar a Páscoa antes de sofrer. E isso, para mim, demonstra uma concreta noção de realidade, uma concreta noção madura do seu tempo, do seu momento. Qual é o seu momento? Qual é o seu tempo? Como que você tem construído em sua mente o entendimento do seu momento, do seu tempo? Eu vou falar do momento de Jesus. Né? Em Lucas, no capítulo 22, em 14, que nós lemos, diz assim: vocês não fazem ideia de quanto eu desejei comer essa ceia com vocês. Olha o desejo de Jesus em participar ou de acolher os seus afetos. Mas ele diz algo também, ele complementa dizendo: eu desejei comer essa ceia antes de começar o grande sofrimento da minha missão. Ou seja, ele sabia do seu tempo e de algo que lhe abatera, que viria o abater. Ele sabia que estava próximo o seu tempo de sofrimento. Estava próximo o seu tempo de entrega. E que essa entrega, esse sofrimento lhe traria um processo muito duro, muito difícil. Mas ele desejou, né, e diz para os seus discípulos, para os seus queridos: vocês não fazem ideia de quanto eu desejei comer essa ceia antes de passar por esse tempo de sofrimento. E qual é o tempo de sofrimento? Aí a gente vai precisar também mergulhar, porque o cenário aqui ele é muito complexo. Jesus agora está nesse lugar, está diante de um império, o império de César, o império romano. E esse império tem um comportamento. O comportamento do império faz com que eles escolham quem deve viver e quem deve morrer. O comportamento do império mostra que eles devem ser considerados, ou na verdade ele analisa quem deve ser considerado um cidadão de bem ou um cidadão de primeira classe, né? E quem deve ser considerado um não cidadão. O Império Romano ele está legislando os corpos, as vidas e as existências e dizendo quem deve e quem não deve, quem deve viver, quem deve morrer, quem deve ser considerado cidadão, quem não deve ser considerado cidadão. Quem tem acessos, quem tem possibilidades, quem receberá acessos e possibilidades e quem não receberá. Inclusive, o império também mata crianças. Mata crianças frágeis, pobres. Mata crianças refugiadas. Esse império também elimina estas existências porque são existências excluídas, de acordo com o seu ideal de pensamento, de acordo com a sua ideologia de pensamento. Elimina existências frágeis, elimina existências necessitadas, existências menores. Esse é o comportamento do Império Romano. E Jesus está inserido nesse contexto e ele tem noção do contexto do qual ele vive. Então, se nós aprendemos que Jesus tem noção do tempo e do momento em que ele vive, da estrutura, né, imperialista, econômica, de relações políticas, ele tem noção de tudo isso. E além de ter essa noção, ele sabe como ela se comporta, como que ela se manifesta. E é no domingo de Ramos, quando Jesus se apresenta na entrada de Jerusalém, que nós vemos pela primeira vez em Jesus, ou na verdade, primeira vez não, mas de uma maneira explícita, nós vemos a chegada de Jesus sem um comportamento imperialista.
Jesus, quando chega no domingo de Ramos, nos mostra uma mente que está contrária à mente imperialista. Porque ele vem diferente de como as pessoas esperavam. Certamente, o povo de Deus, da sua época, esperava Jesus chegando em Jerusalém num cavalo branco, cheio de glória, cheio de majestade, mas ele se apresenta em vestes humildes, montado num jumentinho, acolhido por uma multidão de pobres e miseráveis, de gente excluída, que está se despindo, né, para proporcionar caminhos. Ou seja, nem caminho tinha para a sua entrada. E eles começaram a construir caminhos para a entrada desse moço simples, pobre, humilde, montado num jumento, entrando em Jerusalém e sendo celebrado como Hosana, como bendito, aquele que vem em nome de Deus, da raiz de Davi, o filho de Davi agora está diante de nós recebendo a nossa reverência. O nosso Senhor, o nosso futuro rei. Mas é óbvio que muita gente não esperava o seu grande Messias com essa estética, com esse posicionamento, com essa postura. O império está sempre modulando também a característica, a forma de se vestir, de se posicionar, né, de construir as suas relações, a sua forma política, né, de espaços, né. Essas construções, elas só estão dentro de uma mentalidade da sua época. E Jesus, obviamente, não é colhido. Quando você percorre o texto, quando você analisa o texto, você vai perceber que os religiosos são os primeiros a se manifestarem diante de Deus, dizendo: tem coisas aí que não são compatíveis. E eles começam a fazer perguntas, desafiando Jesus e tentando, né, fazer jogadas para que ele, né, caia, né, nesse joguinho psicológico religioso, para mostrar para o povo que esse Jesus que eles estavam celebrando não é o Messias esperado. Tentando deslegitimar a experiência, né? Por quê? Porque eles não querem um líder que venha dos pobres. Eles não querem um líder que venha dos miseráveis. A Bíblia Sagrada vai dizer em João, no capítulo 1, versículo 46, dizendo: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E essa frase, ela é tão contemporânea. Eu, às vezes, participo de alguns espaços assim tão glamurosos. E aí a pessoa pergunta: de onde que você é? Eu falo: da Vila Ema. Aí a pessoa quase que meio que torce o bico assim: o quê? E é bem provável que possa ter um tipo de religioso nessa característica. Pode vir alguma coisa boa lá da Vila Ema? Pode vir alguma coisa boa lá de São Mateus, lá da ZL? Pode vir alguma coisa lá da quebrada? Porque Jesus foi refletido dentro dessa perspectiva, na fala dos religiosos da sua época. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Esse, meus irmãos, é o sistema do Império Romano, o sistema imperialista da sua época, mas que muito se assemelha com o sistema do qual nós vivemos. Muito se assemelha com os comportamentos religiosos da nossa época. Perceber que, segundo os evangelhos, Jesus agora foi preso por esse império. Jesus não só foi preso, mas foi torturado. E é importante dizer que Jesus foi torturado, porque há pessoas também glamorizando torturas. 1º de abril foi uma data para que a gente lembre que em nossa história pessoas foram torturadas sobre um regime de ditadura. Por isso é importante compreender, e diante disso é importante também se posicionar como Jesus se posicionou, porque ele não foi somente preso, mas ele foi torturado, foi condenado à morte, e morte de cruz, o tipo de morte mais vergonhosa da sua época.
a exposição pública da sua morte e do seu sofrimento na cruz do Calvário. E por quê? Porque Jesus não agradou o status quo. Jesus não agradou o sistema, não agradou o império. Não se sujeitou a eles. Pelo contrário, Jesus se destona, de toda essa harmonia, especialmente que nós vemos em tempos atuais, essa harmonia de Estado e religião. Essa ideia de simpatia, de conexão, de participação. Sabe, Jesus não se simpatiza com isso, ele não acolhe esse tipo de expressão, porque toda vez que o Estado e a religião se uniu, ela se propôs a desenvolver ações bélicas, de morte, de tortura, de condenação, de morte. Jesus não contempla ditaduras, Jesus não contempla conchavos com torturadores, Jesus não contempla o sofrimento, Jesus não contempla qualquer tipo de expressão bélica. Ele confronta o sistema e todo o seu simbolismo, carregado de mentiras, de egocentrismos, esse sistema carregado de eliminação de corpos, de existências, carregados de discursos de ódio. Jesus não contempla, destona dessa expressão, e é por isso que ele é capturado. Diante dessa angústia, obviamente há uma crise, há uma dor, há uma ansiedade que se instala, onde Jesus propõe para os seus discípulos, para os seus seguidores, ações concretas. E concretas com a realidade presente. Não é um Jesus que está numa realidade paralela, numa Israel paralela, num Brasil paralelo. Não é um Jesus que está numa realidade desconexa, mas é um Jesus que está mergulhado naquela realidade, naquele movimento, naquela expressão. Lucas 22:16. Será a última ceia, até que todos comamos outra vez no reino de Deus. Rafa, como assim última ceia? Se você percorrer a Bíblia, Jesus chama os seus discípulos para mais uma ceia depois da sua ressurreição. Sim, mas essa última ceia que ele diz para os discípulos é a última ceia no ambiente da morte. Porque até então a morte tinha o seu poder, tinha a sua capacidade de ferir. E Jesus fala, eu estou muito ansioso em ter contigo, em partilhar essa mesa com vocês antes do meu sofrimento. Porque eu vou para o sofrimento. Mas eu vou para o sofrimento para vencer a morte. Então essa será a nossa última ceia no ambiente da morte. Essa será a nossa última ceia no ambiente das opressões, da dor, da maldade, dos preconceitos, dos lamentos, das ditaduras. Será a minha última ceia no ambiente da morte. Porque quando eu for levado ao madeiro, eu vou dar um mergulho nos infernos e vou tirar deles a capacidade de resultado. A morte não terá mais a sua última palavra, porque eu tomarei para mim a chave da vida. Essa será a última ceia no ambiente da morte, para que nós possamos celebrar a nossa primeira ceia no ambiente da vida. Para que nós possamos inaugurar, como ele diz, até que todos comamos outra vez no reino de Deus. Porque quando Jesus ressuscita, ele traz ou inaugura diante de nós o ambiente da vida que Deus sempre desejou para cada um de nós. Não comereis até que se cumpra. Isso, meus irmãos, é decisão. E você? Até quando vai decidir não decidir?
Porque Jesus não decidiu recuar, mas decidiu avançar. Quais têm sido as suas decisões para a vida? Quais têm sido as suas decisões para as coisas que estão diante de você e que são de Deus e que precisam ser, ou precisam receber plena e profunda dedicação? Como é que você está se posicionando a isso? Ou você está variando nas ideias? Achando que existe um mundo fantasioso que você precisa desfrutar, colocar os seus anseios assim, a partir das suas vontades da carne, dos seus desejos, né, de ambição, de alimento, do seu próprio ego, ou você vai se posicionar a fazer a construção de um bem comum, de um bem para tudo e todos. Jesus pode sim nos ensinar nesse texto, e esse texto ele é muito profundo, ele traz revelações extraordinárias para a nossa trajetória de fé, para a nossa jornada de relação com o nosso Criador. Quanto tempo eu tenho? Então eu termino dizendo: Jesus nos ensina nesse texto duas coisas que eu acho que a gente pode sair daqui refletindo sobre. Primeiro, o movimento de Jesus mostra uma necessidade de uma certa reserva emocional. E nós precisamos de uma reserva emocional, uma fonte de reserva emocional. Na verdade, Jesus é a fonte de reserva emocional para nós. Mas é muito bonito também ver o movimento de Jesus identificando em nós como também fonte de reserva emocional para Ele. Porque antes do seu sofrimento, Jesus desejou se encontrar com seus amigos. Antes de passar pelo dia mal, pelo tempo difícil, Jesus falou: eu quero comer com vocês, eu quero ter um tempo com vocês. Antes de passar por toda aquela perseguição, por todo aquele sofrimento, por toda aquela maldade, ele falou: eu desejei de maneira ansiosa estar com vocês nessa mesa. O coração estava transbordando de vontade, de desejo de poder compartilhar com vocês uma mesa de afetos, uma mesa de amizade, de acolhimento, de amor. Porque eu preciso de amor, eu preciso de amizade, eu preciso de afeto, eu preciso de toque, eu preciso de oração, eu preciso da intercessão de vocês, eu preciso que vocês estejam comigo. Por isso eu estou ansioso por essa mesa, porque eu sei que nessa mesa, todas essas coisas aqui contemplam a saúde da minha relação e da minha permanência no propósito que tenho. Uma fonte de reserva emocional. Nós precisamos dos nossos amigos. Porque onde há amor, o tempo, meus irmãos, o tempo é relativizado. Não é assim? Numa roda de amizade, o tempo passa, que a gente nem vê. Numa roda de afetos, o tempo passa, que a gente nem percebe. A gente se torna também mais resiliente às adversidades. Por isso uma fonte é importante. Uma fonte de afeto, de amor e de amizade é importante para que nós possamos transcender as nuvens carregadas nos dias difíceis. Por isso é tão importante estarmos aqui. Quando nós chegamos num lugar como esse, nós somos renovados em nossas esperanças. Para o que está lá fora. Porque é isso que vai conduzir a gente para um novo e vivo caminho. A última coisa, ou a última reserva que Jesus busca dos seus filhos e filhas, dos seus pares, dos seus discípulos, dos seus amigos, é uma reserva de ânimo. Porque a gente precisa de ânimo. Nós precisamos entrar agora para uma nova semana animados, né? Compreendendo as nossas capacidades
E se não somos plenamente capacitados, que não estamos sozinhos, que temos outras pessoas que podem nos ajudar, né, nos fortalecer, nos ensinar, nos propor caminhos. Por isso, saia daqui rodeado de pessoas com esse mesmo propósito. Fonte de reserva de ânimo. Caminhar com pessoas que têm o mesmo propósito. Não dá para a gente caminhar com pessoas que estão com propósitos diferentes daqueles dos quais nós estamos construindo. Nós precisamos caminhar com pessoas que têm a mesma prática de bem comum, o mesmo objetivo. Eu quase falei o mesmo sonho, mas não é o mesmo sonho, mas é sonhos compatíveis. São diversos sonhos, mas eles precisam ser compatíveis. Saber que a gente tem sim gente generosa, gente amável, gente capacitada, gente acolhedora, amizades possíveis à nossa volta, que elas precisam ser cada vez mais conectadas. Em 1 Coríntios, isso você não precisa abrir, na verdade 2 Coríntios, no capítulo 6, no verso 14, tem um versículo que diz: não se ponha em jugo desigual. É uma frase muito usada nos casamentos, mas não é só para a relação, né, matrimonial. É para todos nós, para que a gente não se ponha em jugo desigual com os descrentes, o texto diz. Pois o que tem em comum a justiça, a pergunta é: pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Nada. O que tem em comunhão ou em comum aquele que tem luz andar com o que tem trevas? Não é compatível. Por isso, não ande em jugo desigual. Sabe o que é jugo? Jugo é uma espécie de uma madeira, né? um suporte que é ligado em 2 bois que carregam, né? Que levam as cargas. E o jugo, ele precisa ser igual. O jugo, ele faz isso, ele faz com que os animais andem de maneira igual. Porque se um avançar, o outro andar de forma desajeitada, a carga pode cair, ou eles não vão conseguir trilhar o caminho. Por isso o jugo faz com que aqueles animais andem, né, de maneira ordenada, igual. Então Jesus, né, na verdade o apóstolo Paulo usa essa expressão do jugo, né, não andem em jugo desigual, por isso, porque a gente não pode estar andando em desarmonia. A nossa caminhada tem que ser harmônica, nós precisamos ter sonhos compatíveis. Entende? Porque é dentro dessa ótica que as relações vão sendo construídas à luz daquilo que o Senhor sonhou para cada um de nós. Andar com pessoas, lutando por um mundo justo, por um mundo amável, por um mundo melhor. Colocando a mão na massa, a mão na engrenagem, e entendendo que nós fazemos sim parte, né, dessa expressão cristã em ser sinais do reino de Deus aqui na terra. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe nessa jornada e nessa disposição de vida. Eu quero agora contemplá-los com o momento da ceia. Nós vamos nos movimentar agora para esse exercício. Você vai receber um cálice e você vai receber um pão. Ao receber o cálice e o pão, eu peço para que você não coma do pão, não beba do cálice até que todos se sirvam. Olha que harmonia, porque a gente vai fazer isso junto. Nós vamos brindar e beber do cálice de maneira harmônica. Nós vamos comer do pão com essa mesma harmonia, porque é o que o apóstolo Paulo nos mostra, e penso que é de fato um comportamento muito especial e nos ensina
assim como Jesus nos ensinou em todos os seus movimentos. Por isso, você vai ser servido pelo pão que foi partido, o corpo partido de Jesus, simbolicamente vem com a estrutura e o objeto do pão, e o cálice, como esse cálice de celebração à nova aliança que fazemos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o corpo de Cristo e esse é o cálice da nova aliança, feitas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Seja um sinal do reino de Deus, seja uma expressão de cuidado e de afeto, seja uma expressão de amor, de paz, de harmonia, seja uma expressão de Deus em todos os lugares onde você chegar, onde você colocar a planta dos seus pés, que ali abram-se caminhos. Acolhe no Senhor nesse lugar de amor, acolhe no Senhor nesse lugar de paz, de afetos. Obrigado por essa mesa. A mesa que o Senhor ansiou em viver, com seus amigos, com seus afetos. A mesa sagrada de Deus acolhe tudo que remete à vida e contrapõe todos os movimentos de morte. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E Ele veio. Ele está no meio de nós. O Senhor ressuscitou, Ele venceu a morte. E agora nós, nesse ato, podemos dizer: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, a sua capacidade de ferir? Porque diante da morte estão os filhos e filhas de Deus, contrapondo os movimentos e dizendo: basta, em nome de Jesus. Todos receberam? Esse pão não é só um corpo, na verdade não é só um pão, não é só um elemento natural, mas também carrega o simbolismo do corpo de Cristo que foi partido por cada um de nós. Um corpo de sofrimento, de dor. Mas essa dor, esse sofrimento e essa morte que era para ser depositada sobre nós, foi derramada sobre Ele. Ele tomou as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E quando comemos o pão, comemos em memória do seu sofrimento, da sua entrega por cada um de nós. Por isso, faça esse movimento com extremo cuidado, para que a sua memória possa acessar o movimento de salvação que Jesus fez por cada um de nós. Coma do pão com esse posicionamento, em memória de Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Aleluia, Senhor. Seja exaltado, Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus, falando com os seus amigos, eu estava ansioso por essa ceia, por essa mesa. Eu precisava dessa reserva emocional antes de viver o meu sofrimento. Eu precisava de vocês. Como eu precisava e como eu estava ansioso em viver esse tempo com vocês. É como se o Senhor agradecesse o nosso movimento de se achegar a Ele. E é o que nós queremos proporcionar, Senhor, nós nos achegamos a Ti. Seja acolhido pela nossa voz, pela nossa expressão, pelo nosso cuidado, pela nossa adoração. Hosana, Hosana nas alturas. Aleluia. Uma pergunta: por que sofrer sozinho se você tem uma família de fé? Jesus nos ensina muito. Por que sofrer sozinho se temos uma família, se temos amigos? Aleluia. Esse cálice também deixa de ser uma substância natural e passa a ser compreendido como o cálice do sangue derramado na cruz do Calvário diante ao seu sofrimento. Mas o cálice não é a memória da morte, mas a memória da ressurreição. Por isso, um brinde ao renovo da nossa esperança, ao renovo da nossa alegria, do nosso sorriso, ao renovo do nosso abraço, ao renovo dos nossos sonhos, ao renovo ou a renovação da nossa coletividade, a renovação da nossa família, das nossas relações e dos nossos afetos, a renovação do nosso coração, da nossa disposição para viver. Porque nós queremos ser um espaço de cura, de acolhimento, de fé para outros. Por isso brindamos a vida de Deus em cada um de nós. Beba do cálice, celebrando a vida de Deus no meio de nós e em cada um de nós. Celebra ao Senhor, um brinde à vida. Pode beber. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, nós te louvamos. Aleluia. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos. Celebramos o seu nome na beleza da sua santidade. O Senhor é fiel. O Senhor nos resgatou da morte, nos lançou para um lugar de vida, e vida abundante, vida que não acaba, vida que não cessa, vida eterna. A vida que um dia nós nos afastamos, o Senhor nos reconectou, nos recolocou nesse lugar de renovação, de transformação, de fé junta, conjunta, de fé contigo, de fé com o nosso Criador. Aleluia, Hosana. Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Bendito. Bendito aquele que vem em nome do nosso Senhor, nosso Deus, o nosso Pai. Bem-vindo todos aqueles e aquelas que vêm em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Seja exaltado, Senhor. Exalte o nome do Senhor agora. Diga palavras de adoração.
de alegria, de gratidão ao Senhor. Faça essa oração de gratidão. Nós te agradecemos, Jesus. Obrigado por esse tempo. Obrigado por tudo que nós aprendemos, por tudo que nós vivemos até aqui e por tudo que está por vir, porque o porvir a ti pertence. Seja feita a sua vontade no meio de nós. Aleluia, aleluia. Com suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo, esteja sobre a vida de cada um de vocês, de cada um de nós. Seja curado, seja liberto, seja restaurado. Ressignifique a vida, porque Deus está te dando uma nova vida, uma nova disposição para a vida. Saia daqui, acolhido por todas as sortes de bênçãos espirituais. Sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do nosso Salvador, Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém.